Vamos continuar nossa meditação no tema Nossa Nova Vida em Cristo Jesus. Esse é o terceiro sermão com este título e baseado neste versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Nós vimos nestes dois últimos sermões a importância de estarmos unidos a Cristo. A pessoa bendita de Jesus é vital para a nossa vida e não existe vida cristã sem estar ligado a Cristo. Não existe um cristão que seja verdadeiramente cristão que não tenha uma ligação íntima com Ele, com Jesus. No primeiro sermão, nós analisamos uma série de analogias que marcam esta união com Cristo. Depois também falamos sobre as características desta união. No segundo sermão, falamos sobre as marcas das vidas unidas a Cristo. Quem está unido a Cristo, estas pessoas, nós os seguimos e inspirados no seu exemplo, andando como ele andou, também pensando e buscando principalmente as coisas do alto. Jesus vivia neste mundo, mas com o coração e a mente no reino de Deus, nas coisas celestiais. E o texto bíblico nos convida a olhar para as coisas que são do alto e não da terra. Também nos vimos que somos convidados a unirmos a Cristo, andando, obedecendo os seus ensinos e permanecendo nele. E também vivendo livre do domínio do pecado habitual. Quem está em Cristo não vive pecando habitualmente. Pode pecar como um ser humano, mas a tristeza invade o nosso coração, o arrependimento, e nós nos levantamos, pedimos perdão e graça ao Senhor, e nos pedimos que Ele então nos perdoe e seguimos nosso caminho. E também, aquele que está unido a Cristo, tem consciência da presença divina em sua vida, sabe que é habitação do Espírito Santo, que a sua vida precisa ser uma vida de honra ao Senhor. Também apresentamos as bênçãos que aqueles que estão unidos a Cristo recebem. Nós somos salvos da condenação, porque aquele que está em Cristo não há condenação. Somos também selados com o Espírito Santo, marcados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, conduzindo-nos ao caminho de Deus. E somos também verdadeiros filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus recebido com a aceitação de Cristo em seu coração. E também quem é unido a Cristo, vitalmente unido, dá frutos espirituais, porque tem os dons espirituais, tem as virtudes espirituais e o fruto do Espírito na sua vida. E também Deus completa a sua obra de santificação na vida deste que tem a Cristo Jesus, está unido a Ele. Nesta oportunidade, eu quero refletir diretamente neste texto. E este texto tem 4 frases significativas, este texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Veja que o versículo começa, portanto, aquele que está em Cristo. Em outra versão, assim, aquele que está em Cristo. É como se o apóstolo Paulo, e é verdade, estivesse se reportando aos versículos anteriores para fazer essa belíssima conclusão
em que deste versículo conhecido e que a gente usa referindo-se a novos crentes. Então ele diz, portanto, ou pois, ou assim. Ele aqui neste caso, ele está falando dos versículos que antecedem, especialmente o 14 e 15. E o 14 e 15 diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todo, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O mais importante que o Paulo está fazendo uma conexão com os versículos anteriores, dizendo assim, agora que estamos comprometidos com Cristo e morremos com Cristo, recebemos então uma nova vida, temos uma nova experiência de andar com Cristo. Então a primeira frase que ele usa é uma condição, e ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma condição para termos realmente uma nova vida, uma união plena com Cristo Jesus. É preciso estar em Cristo Jesus. O que é isto? Meus irmãos, estar em Cristo Jesus quer dizer estar comprometido com Ele em sua morte, pois diz o Colossenses capítulo 3, verso 3, diz, porque já estáis mortos. Quando nós aceitamos a Cristo, morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a nossa velha vida. E agora, então, estamos conectados, assim como Cristo morreu, nós morremos na nossa velha vida. Também morremos participamos da sua ressurreição. Assim como Ele levantou dos mortos, nós também recebemos uma nova vida para experimentar uma nova ressurreição. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo, e também em seu viver, nós queremos viver como Cristo viveu, e a nossa vida está escondida em Cristo, está como que vivendo a vida de Cristo, não nós aparecendo, mas Cristo aparecendo em nós. É Ele que se sobressai, não nós. E por isso, como diz o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E também na sua manifestação futura. Quando temos a Cristo Jesus, nós experimentaremos com Ele a glória. Diz o texto em Colossenses 3,4, diz que quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Meus irmãos, o mais importante é saber por que devemos estar unidos a Cristo. Está unido a Cristo porque tudo está em Cristo. Todas as coisas convergem para Cristo. Nele e por Ele são todas as coisas. Por exemplo, o amor de Deus está localizado em Cristo Jesus. Isto diz Romanos 8,39. O amor de Deus está em Cristo Jesus. A graça de Deus está derramada por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz isso reiteradas vezes. A salvação que nós recebemos está em Cristo Jesus. As bênçãos desta salvação e tudo que vem das regiões celestiais em nosso favor estão em Cristo Jesus. Então, assim que nós recebemos a salvação, e recebemos porque nos unimos a Cristo em fé em nosso coração. O texto nos lembra que assim como Adão trouxe condenação sobre todos os homens por sua desobediência, assim Cristo trouxe justificação sobre todos os crentes por causa da sua obediência. Meus irmãos, então, a nossa condição é, se estivermos em Cristo,
Se alguém está em Cristo, qualquer pessoa que estiver em Cristo, não há discriminação. A única condição é estar em Cristo Jesus, unido a Cristo, comprometido com Ele, com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu testemunho, com a sua glória e com o seu evangelho. Também o versículo continua dizendo, em uma consequência disso, aquele que está em Cristo, em segundo lugar, é nova criatura, ou nova criação. Esta é a melhor palavra do que nova criatura. Há alguma coisa que foi recriada pelo Senhor. Romanos 5, 12 e 21 diz, da mesma forma como fomos unidos a Adão no pecado, somos unidos a Cristo na nova criação. Vejam que, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade então está conectada a esta criação que foi se degenerando, que foi tomada pelo pecado. Mas, então, alguma coisa precisava ser feita para que esta humanidade decaída pudesse ter uma nova chance de ser recriada. Então, primeiro, Deus gerou o ser humano puro, sem defeito. Este ser humano se degenerou, então se tornou alguma coisa fora do propósito de Deus, diferente daquilo que Deus gerou. Então ele se degenerou, e com isso a própria natureza também se degenerou. E aí Deus então providenciou seu Filho para nos regenerar. Então Deus gerou a natureza e os seres humanos se degeneraram, e Deus então em Cristo Jesus nos regenerou. O que é esta nova vida, meus irmãos? Essa nova vida não é simplesmente ser membro de uma igreja. Você já tem esta nova vida, participa desta nova criação, desta nova humanidade que foi inaugurada em Cristo Jesus. Então, até aqueles que pertencem à humanidade gerada em Adão, ainda decaída, degenerada, mas agora aqueles que recebem a Cristo e se unem a Cristo passam a fazer parte de uma nova humanidade, de uma nova criação, de uma nova natureza em Cristo Jesus. Então, não basta só você ser membro de uma igreja ou de uma instituição religiosa, não basta apenas ser batizado. Quando eu era pequeno eu me batizei. Isso não lhe faz nova criatura, nem participar de ritos religiosos, nem cacuetes religiosos, nem é mesmo até dar um dízimo ou alguma contribuição ou caridade, ou mesmo alguns que têm a chamada fé circunstancial. Você sabe o que é a fé circunstancial? É aquela fé em que você procura Deus quando a situação está muito difícil. Então, dependendo da circunstância, se está tudo bem, você esquece de Deus, mas se está num aperto, procura Deus. Recentemente, uma família que estava afastada da igreja, a enfermidade fez com que eles procurassem a Deus desesperadamente, pedindo orações a todo mundo. O problema teve uma solução, depois eles deixaram de exercitar a sua fé. Então, fé circunstancial de muita gente que procura Deus em grande dificuldade. Isso não é nova criatura. Nova criatura nova criação está sempre conectada a Cristo. Então, o que é essa nova criatura, nova criação? Meus irmãos, ela acontece mediante a fé e o arrependimento, a conversão e a capacitação do Espírito Santo para a gente viver essa nova vida. Então, nós experimentamos em Cristo Jesus essa conversão para a nova vida em Cristo Jesus, a nossa experiência com Deus. Em tudo Cristo está, em tudo a nossa salvação está em Cristo Jesus, e unido a Ele para a nossa bênção, a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Esse texto também, meus irmãos, nos ensina que Jesus na cruz levou o nosso velho homem, a nossa velha natureza, e
e essa nossa velha natureza está crucificada com Ele, e na sua ressurreição, nós participando desta ressurreição, surge então este novo homem, esta nova mulher redimida, que nasceu de novo. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo com uma nova natureza, uma nova mentalidade, um novo coração, uma vida transformada, com os olhos agora voltados para as coisas do alto, com o coração desejando prioritariamente as coisas do reino de Deus. Nascer de novo, meus irmãos, significa ter a oportunidade de recomeçar a vida, sair daquela caminhada de uma vida degenerada para ser uma vida regenerada em Cristo Jesus. Nascer de novo, meus irmãos, é ser, portanto, ter uma nova natureza. Esse texto bíblico também vai dizer que não somente se alguém está em Cristo, é nova criatura, mas também, diz o texto, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Sim, sabendo que isto, diz o texto bíblico, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Então, ser nova criação é abandonar as práticas do velho homem. O antigo, agora, refere-se a tudo o que faz parte de nossa velha natureza, de nossa velha maneira de agir, o orgulho natural, o amor ao pecado, a dependência de obras antigas, de opiniões, de hábitos e paixões que a gente tem ligadas à carne, ao pecado e a Satanás e ao mundo. As coisas antigas, e elas são mortas, são substituídas por coisas novas, cheias da glória de Deus, cheias do amor de Deus. Há um novo sentimento em relação a todas estas coisas, um sentimento de amor, uma visão mais compassiva do mundo, uma visão de generosidade, de solidariedade, porque nós somos novas criaturas, cada vez menos egoístas, menos arrogantes, porque a natureza de Cristo vai tomando conta do nosso coração. Essa natureza adâmica degenerada vai mudando, vai sendo convertida à natureza de Cristo. E só isso é possível se estivermos ligados, atraídos permanentemente, conectados a Cristo Jesus. Um novo tipo de amor e de visão nasce em nosso coração, na nossa relação com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, e eles percebem então que ali está uma nova criatura, com um linguajar diferente, com uma maneira de se relacionar diferente, com um sentimento de altruísmo, de bondade, de generosidade. Então, como diz Colossenses capítulo 3, verso 9, vós vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. Em Efésios 4, 24 diz, do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Meus irmãos, a nova criação não é mais escrava do pecado. Graças a Deus por isso, porque a antiga criação, a antiga natureza, nós pecávamos e éramos escravos deste pecado, do pecado do mundo e de Satanás. Mas hoje não, a gente pode dizer não ao pecado, a gente peca se desejar pecar, mas não somos compelidos a fazê-lo, porque temos o Espírito de Deus que nos ajuda a não pecar, temos uma relação diferenciada com Cristo, temos o temor de Deus no nosso coração, temos a palavra de Deus enxertada em nossa alma, e estas coisas nos ajudam a manter a nossa integridade. E mesmo que eventualmente pequemos, nós nos levantamos, não ficamos prostrados, porque esta
natureza prostrada não é mais nossa, pecaminosa não é mais nossa, nós somos nova criatura, nova criação, pertencemos a uma humanidade do reino de Deus. E a quarta e última frase diz que, primeiro, aquele que está em Cristo é nova criatura. Terceiro, as coisas velhas já passaram. E a quarta diz que eis que surgiram coisas novas, tudo se fez novo. Agora, quem está em Cristo não consegue mais viver na prática do pecado, pois a divina semente de Cristo está em nós, em nosso coração. 1 Pedro 2, 1 e 2 diz: abandonando toda a malícia e todo o engano, hipocrisias e inveja e toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Então, essa nova vida experimenta novo relacionamento com Deus, novas experiências com Deus. Se alguém está unido a Cristo pela fé, essa pessoa agora faz parte da nova humanidade que está sendo criada em Cristo Jesus. Cada vez mais pessoas se convertem, pessoas são transformadas, pessoas experimentam essa união com Cristo, e vai sim então crescendo o grupo que faz parte desta nova humanidade redimida, que antes estava degenerada, agora está regenerada pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder de Cristo e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. A velha humanidade que tem como seu representante o primeiro Adão, mas a nova humanidade está na pessoa do segundo e último Adão, que é Cristo Jesus. Nós fomos, meus irmãos, recriados, refeitos, e temos uma nova natureza, uma nova identidade passa a fazer parte da nossa nova maneira de viver, do nosso novo caráter, do nosso novo jeito de pensar, de agir e de ser. Concluindo, nossas vidas não são mais mundanas, mas espirituais. Nossas vidas não estão mais nas mãos do nosso ego decaído, na nossa carne pervertida. Nós estamos na mão do Espírito Santo que habita em nós, nos cuidados e sob a orientação dele. Somos recriados para andar em novidade de vida, como diz Romanos 6,4. Sim, meus irmãos, é maravilhoso. Se alguém está em Cristo, e eu quero estar em Cristo, e você que é salvo realmente em Cristo, por Cristo Jesus, quer estar em Cristo, e se alguém está em Cristo, é nova criação, faz parte da nova humanidade. As coisas velhas, do pecado, das fraquezas humanas, da iniquidade, da mentira, da maledicência, passaram. Eis que tudo se fez novo, uma nova canção, uma nova linguagem, uma nova maneira de ser. Eis que tudo se fez novo, uma novidade em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta caminhada desta nova vida em Cristo Jesus, e que honremos ao nosso Cristo em todas as coisas. Amém.